Ana Bolena perdeu a cabeça por um homem. Literalmente. O jogo acabou. Ana Bolena já estava condenada antes mesmo do julgamento começar. E agora vamos entrar no mês mais sombrio da história dela, maio de 1536. O período em que a Ana passou de rainha da Inglaterra a prisioneira da Torre de Londres, com a morte já decretada, antes mesmo da acusação ser lida. Mas aqui vai uma pergunta. Ela sabia que esse era o fim? Nos primeiros dias na torre, a Ana ainda oscilava entre esperança e desespero. Porque, por mais absurda que fosse a situação, ainda existia uma possibilidade, por menor que fosse, de que Henrique simplesmente a mandasse para um convento. Mas o problema é que quando Henrique VIII parou de brigar com a esposa, era porque ele já tinha decidido eliminá-la. E o que aconteceu a seguir foi um dos julgamentos mais vergonhosos da história. Um teatro cuidadosamente montado por Thomas Cromwell para que ninguém tivesse dúvidas da culpa da Ana. Acusações ridículas, datas impossíveis, uma conspiração tão mal costurada que chega a ser ofensivo. Mas o que mais impressiona nessa história não é o absurdo das mentiras, mas sim a forma como a Ana Bolena enfrentou tudo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos ver como Ana Bolena foi até o fim como rainha, sem implorar, sem perder a dignidade e, acima de tudo, sem confessar um crime que não cometeu. Mas será que isso fez alguma diferença? Segurem o seu café, porque hoje vamos acompanhar os últimos dias da minha rainha preferida, do julgamento à execução, e entender por que, mesmo depois da sua morte, ela acabou vencendo essa história. Se a Ana ainda tivesse alguma esperança de reverter a situação, o dia 2 de maio de 1536 acabou com todas elas. A essa altura, a corte inteira já sabia que Ana estava prestes a cair. E o clima era de uma espécie de espera silenciosa pelo inevitável. Sabe quando você entra em um ambiente e sente que as pessoas estavam falando de você segundos antes? Então, imagina isso multiplicado por 1000 e com sua vida em jogo. Era exatamente isso que a Ana estava vivendo. Dizem que naquela tarde a Ana estava assistindo a uma partida de tênis quando o mensageiro apareceu com uma ordem direta do rei. Ela deveria comparecer ao conselho privado imediatamente. Agora vamos combinar. Quando você é rainha e recebe um chamado formal do rei, isso nunca é um bom sinal. Nenhuma outra rainha da Inglaterra havia sido convocada para uma reunião oficial assim. Esse não era um convite para um chá amigável com a realeza. Ao chegar na reunião, a Ana encontrou uma banca de inquisitores, prontos para formalizar o que já estava decidido nos bastidores. Entre eles, seu próprio tio, Thomas Howard, Duque de Norfolk. Agora, se existisse um troféu para oportunismo familiar, o Norfolk certamente estaria na disputa. Com sangue frio e sem o menor traço de empatia, ele foi o encarregado de ler as acusações contra Ana. A acusação era direta: alta traição e adultério. Entre os supostos amantes, Marquis Milton, Henry Norris, mas repare, ainda não havia nenhuma menção ao incesto. Naquele momento, George ainda estava solto, mas sob suspeita. A reação da Ana foi firme. Ela não se desesperou e não implorou. Apenas respondeu: não vou confessar porque sou inocente. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Nada que a Ana dissesse faria diferença. Enquanto ela estava ali tentando processar as acusações, um carrasco francês já estava a caminho da Inglaterra. Ou seja, antes mesmo da sua prisão oficial, o Henrique VIII já tinha decidido sua execução. O julgamento e as acusações seriam apenas formalidades para disfarçar o assassinato público. Ana foi presa imediatamente e levada até a barcaça real, que a transportaria para a Torre de Londres. Agora, sabe aquela cena icônica dos filmes em que ela entra pela Ponte dos Traidores? Bom, isso nunca aconteceu. Ana entrou pela porta reservada à nobreza, porque, apesar de tudo, ela ainda era oficialmente a rainha da Inglaterra. Para aumentar o impacto da humilhação, um sino foi tocado, anunciando publicamente que uma prisioneira de alta posição tinha chegado à torre. O trajeto pelo rio foi longo e sombrio. O vento gelado, a água revolta, o silêncio era pesado. A rainha da Inglaterra, que havia sido recebida na torre em 1533 para sua gloriosa coroação,
Agora voltava como prisioneiro. Ao chegar, a Ana foi recebida pelo William Kingston, condestável da torre, como se fosse tipo o gerente. Ele não estava ali apenas para supervisionar sua prisão. Ele tinha ordens diretas do Cromwell para relatar cada palavra que a Ana dissesse. E não era só ele. As damas de companhia que foram designadas para esse momento não eram damas de confiança. Eram espiãs cuidadosamente escolhidas para monitorar tudo o que ela dizia e fazia. Se a Ana falasse algo que pudesse ser usado contra ela, essas mulheres garantiriam que o Cromwell soubesse no mesmo instante. E então veio um dos momentos mais simbólicos dessa queda. Ana olhou ao redor e pela primeira vez a ficha caiu. Ela não era mais uma rainha. Então ela perguntou: "Eu vou para a masmorra?" A resposta do Kingston foi fria e burocrática. "Não, senhora. Você ficará no mesmo alojamento que ocupou em sua coroação." A reação da Ana: "Isso é bom demais para mim." Então ela desabou. Caiu de joelhos e exclamou: "Jesus, tenha piedade de mim." Nos dias seguintes, o Kingston relataria que a Ana oscilava entre momentos de lágrimas e risos repentinos. Mas vamos ser justos. Quem não entraria em choque ao ser arrancado do trono e jogado na prisão sem saber direito o que estava acontecendo? Esse comportamento não era loucura. Era um reflexo da injustiça colossal que estava acontecendo diante dela. Enquanto a Ana tentava entender sua nova realidade, outra peça-chave dessa história estava sendo interrogada: seu irmão, George Bolena. No dia 2 de maio, enquanto sua irmã era levada para a torre, o George foi chamado para um interrogatório. O foco das perguntas não era apenas sua relação com a Ana, a irmã, mas também detalhes íntimos do casamento da rainha com o rei Henrique. Ou seja, o Cromwell ainda não tinha decidido exatamente como encaixá-lo no caso, mas estava construindo. No dia seguinte, 3 de maio, o George Bolena foi formalmente preso e levado à torre. Até esse momento, ele não estava sendo acusado de incesto. Isso só surgiria depois, quando Cromwell percebeu que precisava de uma acusação ainda mais bombástica para tornar o caso contra Ana inquestionável. Assim, em poucos dias, Ana e seu irmão foram transformados de membros da realeza em traidores condenados. Mas era só o começo. O cerco contra Ana continuaria a se fechar e ficaria muito pior nos dias seguintes. Entre um surto e outro, a Ana fazia muitas perguntas. A primeira delas foi sobre seu pai e seu irmão. Ela queria saber como estavam e onde estavam. O Kingston, sempre evasivo, respondeu apenas que eles estavam bem na última vez em que ele os viu. Ana chorou. E então fez um comentário que mostra que ela já entendia a gravidade da situação. "Minha mãe morrerá de desgosto." E se você tá achando isso sombrio, espera até saber o que a Ana disse em seguida. Ela perguntou sobre Lady Worcester, uma das suas damas de companhia que estava grávida, e comentou: "Provavelmente ela deve estar sentindo muita dor agora." Agora, pausa dramática. No meio do colapso de seu próprio mundo, por que a Ana pensaria na dor de uma mulher grávida? Isso pode ter sido apenas um comentário aleatório, mas alguns historiadores acreditam que a Ana já estava prevendo um futuro onde sua filha Elizabeth também sofreria as consequências de tudo o que estava acontecendo. Então veio a pergunta que ecoaria nos registros históricos: "Sr. Kingston, eu morrerei sem justiça?" A resposta dele foi tão seca e formal quanto um memorando: "Até o pior súdito do rei morre com justiça." Ana riu, de forma irônica. Porque, vamos ser honestos, alguém realmente morria com justiça na corte Tudor? Mas Ana ainda não tinha ideia de quão rápido a situação ficaria pior. Enquanto a Ana estava isolada na torre, a notícia da sua prisão se espalhava como fogo em pólvora. O impacto foi instantâneo. E entre as pessoas que ficaram em choque com essa revolta, um nome se destacou: o Thomas Cranmer. Agora, para quem não se lembra, ele devia tudo a Ana. Foi graças ao seu apoio que ele se tornou o arcebispo da Cantuária e ajudou a consolidar a igreja anglicana. Ele não só esperava essa reviravolta. A sua primeira reação foi escrever desesperadamente para Henrique VIII. Na carta, ele tentou sabonetar, equilibrar a formalidade com toque de defesa a Ana. Ele escreveu: "Se os relatos sobre a rainha forem verdadeiros, será apenas uma desonra para ela.
e não para vossa majestade. Estou totalmente surpreso, porque nunca tive melhor opinião sobre uma mulher do que tive dela. Mas sei que Vossa Alteza não teria ido tão longe se não houvesse culpa. No entanto, imploro que eu possa, com vossa graça, desejar e rezar para que ela seja inocente. Agora, reparem na delicadeza da situação. O Kramer claramente queria dizer que acreditava na inocência da Ana, mas não podia desagradar o Henrique, claro que não. Então ele terminou sua carta de forma bastante diplomática. Se ela for considerada culpada, sou um súdito real que não desejaria que ela fosse punida sem piedade. Ou seja, tradução. Espero que a Ana seja inocente, mas caso não seja, eu continuo do seu lado, tá, Henriquinho? E errado, ele não estava. Ninguém queria na corte ser associado a Ana. Até os antigos aliados começaram a se afastar. Porque se tem uma coisa que qualquer um que viveu na corte de Henrique sabia, era isso. Quando uma rainha cai, ninguém quer ser arrastado junto. E a Ana estava completamente sozinha. Se ela ainda tinha esperanças de que sua prisão fosse um erro, que logo seria esclarecido, os dias seguintes deixaram claro que não tinha erro nenhum. Apenas um plano meticulosamente executado para acabar com ela. E o plano estava funcionando. Executando não. A cada dia, novos aliados da rainha eram levados para a torre. A cada nova prisão, a mensagem ficava mais evidente. Ninguém ao lado da Ana estava seguro. Não importava se tinham provas, não importava se as acusações eram ridículas. O que importava era que o Henrique precisava de uma justificativa para descartá-la. E o Cromwell estava garantindo que essa justificativa fosse convincente o suficiente para todo mundo. E a forma mais eficiente de consolidar essa narrativa era prender tantos homens quanto possível. Assim, a suposta traição da Ana pareceria não apenas plausível, mas muito óbvia. Porque, vamos ser sinceros, se Ana Bolena tivesse dormido com 1, 2, 3, 4, 5 homens diferentes, só faltava colocar um outdoor na Torre de Londres dizendo rainha mais infiel do século. Mas, como a gente vai ver, não importava se as acusações eram absurdas. O importante era que elas parecessem reais para selar o seu destino. No dia 4 de maio de 1536, o Henry Norris e o Marquis Milton já estavam presos, e a rede contra Ana continuava se fechando. E novas vítimas foram Francis Weston e William Barrington. Agora, se Norris e Milton ainda pudessem ser ligados à rainha, Weston e Barrington mostrou que a conspiração estava muito mais evidente. Vocês vão ver como é ridículo. Começando pelo Weston. Ele não foi preso apenas por um flerte mal interpretado. Ele era jovem, um cortesão em ascensão e muito próximo ao rei. Era promissor, então, dentro da corte Tudor, e sua proximidade com a Ana fazia dele um alvo conveniente para completar a lista de supostos amantes. Agora, o caso do William Barrington ainda é mais interessante. Ele não tinha nenhuma ligação pessoal com a Ana. Sua prisão foi puramente política. Ele era um conservador religioso que se opunha às reformas do Cromwell. E, além disso, tinha inimigos poderosos na corte, que cobiçavam suas terras e propriedades. Ou seja, a prisão dele não teve nada a ver com Ana. Ele simplesmente estava na lista de desafetos da pessoa errada, o Cromwell, e foi usado como peça no tabuleiro. Isso diz muito sobre como esse julgamento estava sendo conduzido. Não se tratava de destruir a Ana, mas reorganizar também o poder dentro da corte. O que o Cromwell estava fazendo não era apenas um assassinato político, era uma purga. Agora, se Weston e Barrington ainda podiam ter alguma esperança de escapar da situação, os próximos dias mostrariam que essa esperança era inútil. No dia seguinte, 5 novas prisões aconteceram. Richard Page e Thomas White. Agora, se você é fã da série The Tudors, o nome Thomas White soa familiar. Ele era poeta cortesão e, de acordo com alguns rumores, teria sido apaixonado pela Ana Bolena mesmo antes do Henrique entrar na jogada. Só que, apesar de toda essa aura romântica que envolve White, ele não foi preso por um suposto passado com a Ana. Eles só queriam saber o que ele sabia sobre a rainha. Já o Richard Page era um cavaleiro da Câmara Privada
e aliado da rainha. Seu nome apareceu em uma lista de credores que a Ana fez enquanto estava na torre. E isso fez com que o Cromwell colocasse-o sob custódia. Mas imagina, você empresta dinheiro para a rainha e aí você espera que no pior dos casos ela atrase o pagamento e não que isso vire motivo para você ser preso, né? Mas essa era a lógica da conspiração contra a Ana. Quanto mais gente fosse arrastada junto, melhor. Enfim, o White e o Page foram soltos depois. Isso mostra que no meio desse expurgo, algumas peças eram apenas descartáveis. O verdadeiro alvo era a Ana e os homens que realmente importavam para sustentar as acusações. Enquanto a Ana estava presa e os interrogatórios aconteciam, havia outro tipo de movimentação acontecendo na corte. As pessoas já estavam disputando os bens do Henry Norris, como se ele já tivesse sido julgado, condenado e executado. E isso é um dos detalhes mais reveladores de toda essa história. Se os aliados do rei já estavam enviando cartas pedindo as terras do Norris, isso significa que a condenação deles já estava decidida. Aqui estão alguns dos que estavam de olho nos espólios do Norris. O Henry Fitzroy, que era o filho legítimo do rei, escreveu ao bispo de Lincoln solicitando terras que logo ficariam vagas. Richard Steverton, advogado e proprietário de terras, que também pediu as propriedades do Norris. E o Arthur Plantageneta, que enviou uma carta ao Cromwell apenas para lembrá-lo de que ele não queria ser esquecido na distribuição dessas riquezas. Agora, esse detalhe por si só já prova que todo julgamento era uma farsa, né? Por quê? Isso demonstra, então, que todos os homens, inclusive a Ana, nunca tiveram chances reais de serem inocentados. Aí, no dia 10 de maio de 1536, o grande júri de Middlesex se reuniu para decidir se Ana Bolena e os homens acusados com ela seriam levados a julgamento. Mas quem acredita que esse júri decidiu alguma coisa? Porque se até a criadagem da corte já estava de olho nos espólios dos condenados, se os aliados do rei já estavam escrevendo cartas pedindo terras e cargos, antes mesmo da sentença ser dada, o que isso significa? Que tudo isso era só uma formalidade. Então, no dia seguinte, o grande júri em Kent se reuniu para repetir o processo e formalizar as acusações relativas aos eventos que supostamente ocorreram nos palácios de Greenwich e Eltham. Tudo em um ritmo tão eficiente e coordenado que até parece que já estava escrito antes mesmo da Ana ser presa. Mas calma, será que eu estou exagerando? Bom, vamos dar uma olhada nas acusações para você ver se faz sentido. O documento de acusação afirmava que a Ana não tinha apenas cometido adultério com vários homens, mas também conspirou para matar o rei. E o grande golpe de mestre, cometeu incesto com o próprio irmão. Agora veja bem, a acusação de adultério já era suficiente para tirá-la do caminho. Então por que diabos incluir incesto e conspiração para assassinato? Simples. Para garantir que a Ana não tivesse nenhuma chance de escapar, porque adultério ainda podia ser perdoado, e talvez houvesse uma saída para mandá-la para o convento. Mas incesto? Isso não era apenas traição, era monstruoso. E a ideia de que a Ana queria matar o Henrique? Bom, nada havia mais o que se fazer para selar a sentença de morte dela. Mas calma, antes da gente entrar em pânico, vamos analisar as datas desses encontros ilícitos. Para que a Ana Bolena fosse culpada, ela teria que ter habilidades sobrenaturais. É sério. Não só porque a acusação afirmava que ela dormiu com 5 homens diferentes enquanto estava cercada de damas de companhia 24 horas por dia, mas porque algumas das datas simplesmente não faziam sentido. Um dos encontros ilícitos da Ana, por exemplo, supostamente aconteceu logo depois do nascimento da Elizabeth, um mês depois, em outubro de 1533. Agora vamos lembrar que a gente está no século XVI. Parto não era brincadeira. E a Ana estava em recuperação pós-parto segundo o tradicional período de resguardo. Então, de duas uma. Ou a Ana se recuperava mais rápido do que qualquer mulher na história, ou essa acusação era invenção. E não para por aí. Em outras datas, a Ana simplesmente não estava no mesmo lugar que os homens com quem supostamente ela traiu o rei. Agora, se a rainha da Inglaterra conseguiu se dividir em duas para estar em lugares diferentes ao mesmo tempo,
a gente tem um caso muito mais interessante do que traição aqui. Ah, e tem o golpe final. As alegações de que a Ana zombava da virilidade do rei. Se existia algo que um monarca Tudor não suportaria, ainda mais o Henrique, era ser publicamente humilhado. E de todas as coisas que a Ana supostamente fez, essa foi a que provavelmente realmente irritou o Henrique VIII. Mas veja bem, diga para mim, como diz a Cíntia Chagas. Ana Bolena era uma mulher afiada, sarcástica e inteligente. Dá para imaginar ela soltando uma piada ácida sobre o desempenho do rei? Só se ela fosse burra, mas ela não era. Os historiadores concordam que isso só foi uma fofoca para deixar o Henrique mais pé da vida. E vejam como isso foi estratégico. O Cromwell sabia que ao jogar essa acusação no meio das traições, ele não apenas destruiria Ana, mas feriria o ego de um rei de um jeito que tornasse impossível qualquer misericórdia. Porque ser traído já era humilhante, mas ser transformado em piada pela esposa, o Henrique não toleraria. Agora, já que haviam montado um palco com todas essas acusações, era a hora do grande espetáculo final. O julgamento dos supostos amantes da Ana. Então, no dia 12 de maio de 1536, os julgamentos deles começaram. Os primeiros a serem julgados foram o Marquis Milton, o Henry Norris, o Francis Weston e o William Barrington. Agora, vamos lembrar de um pequeno detalhe sobre os tribunais Tudor. Os acusados não tinham acesso às provas contra eles. Eles não sabiam exatamente do que estavam sendo acusados até o julgamento começar. E cabia a eles provarem sua inocência, e não a acusação provar a culpa. Isso tornava qualquer chance de defesa praticamente impossível. E tinha outro problema. O júri que decidiria o destino dos acusados era composto por homens com interesses diretos na condenação deles. Alguns deviam favor ao Cromwell. Outros estavam de olho em cargos e nas terras que ficariam disponíveis caso eles fossem executados. Ou seja, não era uma questão de justiça, era uma questão de política e conveniência. E aqui a gente tem o detalhe mais importante. Lembra que a única confissão obtida... Meu colar não tá querendo ficar... foi a do Marquis Milton. E sabemos que ele foi torturado, pelo menos psicologicamente, para confessar. Os outros 3 negaram até o fim, mas não fazia a menor diferença. Veredito, culpados. E aí, depois, em 15 de maio de 36, se os Tudors tivessem um canal de streaming, o julgamento da Ana teria sido o evento mais assistido do ano. O King's Hall, dentro da Torre de Londres, estava lotado. Estima-se que cerca de 2.000 pessoas tinham comparecido para ver a mulher mais poderosa da Inglaterra ser destruída publicamente. Agora me diz, desde quando tanta gente se interessa por um julgamento se a decisão ainda não foi tomada? Pois é, aquilo não era um tribunal, era um teatro. E o pior, eles nem tentaram esconder isso. A Ana entrou no salão vestindo preto, com detalhes e arminho, a cor reservada à realeza. Era um lembrete silencioso que, independentemente do que dissessem, ela ainda era rainha. Mas será que isso fazia diferença? Claro que não. Quem presidia a sessão? Próprio tio Duque de Norfolk. Porque aparentemente nos Tudors destruir a própria família era requisito para subir na carreira. Entre os jurados tínhamos Charles Brandon, o Duque de Suffolk, que odiava os Bolena, e Henry Percy, o antigo amor da Ana, que, segundo relatos, o Bob desmaiou no meio do julgamento. Agora vamos ser honestos. Foi um ataque de culpa ou um teatro bem ensaiado? Então, sem nenhuma surpresa, as acusações foram lidas. Adultério, incesto, conspiração para matar o rei. E, para fechar com chave de ouro, alegaram que a Ana teria dito ao Henry Norris que se casaria com ele após a morte do Henrique VIII. Se a Ana tivesse um amante e estivesse planejando matar o rei, vocês acham que ela ia sair por aí falando em voz alta? Porque se sim, então, além de adúltera e traidora, a gente teria que chamá-la de burra. Vamos lá, né? O mais impressionante nesse julgamento não foi o nível de absurdo das acusações, nem a falta de provas concretas. Foi a maneira como a Ana reagiu. Ela não implorou, não se desesperou, não tentou negociar. Ela manteve sua dignidade, se declarou inocente de todas as acusações e relatos indicam que por um momento houve um silêncio total no tribunal, o que era raro.
considerando que ali todo mundo falava mais do que devia. Porque, por mais que tivessem preparado um espetáculo, a Ana não se comportou como a vilã da história. Ela não parecia uma mulher culpada, parecia uma mulher sendo sacrificada. Mas importava? Claro que não. O Duque de Norfolk, seu próprio tio, levantou-se para ler o veredito. Culpada. Sentença? Ser queimada viva ou decapitada. Agora veja bem. Para os padrões da época, queimar alguém era reservado para crimes de heresia e os piores tipos de traição. A possibilidade foi incluída na sentença só para causar pânico. Era uma forma de garantir que a Ana não teria forças para resistir. Mas ela não quebrou. E sua única resposta foi um pedido que Henrique fosse misericordioso com sua filha Elizabeth. Ou seja, mesmo na queda, ela estava pensando na filha. Agora, você acha que o rei atendeu esse pedido? Bom, considerando que ele mal esperou o corpo da Ana esfriar para se casar com a Jane Seymour, acho que a gente já tem a resposta. Agora, se o julgamento da Ana já era uma piada, o de George Bolena conseguiu ser pior. O irmão da rainha foi acusado de incesto e traição, mas adivinhem qual foi a única prova contra ele? O fato de que ele visitava os aposentos da irmã com frequência. Porque, aparentemente, na lógica Tudor, se um homem passa tempo demais com a própria irmã, ele só pode estar dormindo com ela. Mas se isso não fosse o bastante, o George cometeu um erro fatal no tribunal. Durante o julgamento, ele recebeu um bilhete. Algo que, em teoria, deveria ajudá-lo. Mas, em um momento de desatenção, ou também por pura zoeira, ele leu o conteúdo em voz alta. O bilhete mencionava que o Henrique VIII teve dificuldade para consumar o casamento. Agora a gente já falou sobre o ego do Henrique VIII e como ele era frágil. Então imagina a humilhação de ouvir isso em um tribunal diante de 2.000 pessoas. Se antes o George ainda tinha chance, ela acabou aí. Resultado, culpado. Agora o destino dos Bolena estava selado. Chegamos ao dia 17 de maio de 1536. Enquanto Henrique VIII se preocupava com os preparativos para instalar Jane Seymour como sua própria esposa, 5 homens estavam prestes a perder a cabeça. E, se o rei ao menos teve um momento de reflexão antes dessas execuções, foi provavelmente algo como: ótimo, menos problemas para resolver depois do jantar. Porque o Henrique VIII não era exatamente um homem atormentado pela culpa. Naquela manhã, então, 5 condenados foram levados a Tower Hill, um dos locais mais famosos de execução lá na Torre de Londres. Entre eles estavam Henry Norris, Francis Welton, William Barrington e o George Bolena, o Lord Rochford. Então, havia também o Marcus Milton, o jovem músico que nunca deveria ter estado ali. Agora, vamos lembrar de um detalhe importante. Em execuções Tudor, a ordem em que você morria dizia sobre a sua posição. Henry Norris foi o primeiro, um gesto simbólico considerando que ele era um dos homens mais próximos do rei. Os outros vieram depois. E o George foi o último. Algumas fontes dizem que ele foi o primeiro, mas a maioria diz que ele foi o último. Imaginem o que passou pela cabeça dele enquanto via 4 cabeças rolando antes da sua. A cada golpe do machado, a certeza da própria morte se tornava real. Mas o George não perdeu a postura. A gente sabe que ele e a Ana eram inseparáveis. Se existia um irmão que jamais teria traído ou culpado a irmã, era ele. Ana o amava profundamente e ele a idolatrava. Eles eram uma equipe de aliados e confidentes. E ainda assim, mesmo sabendo que estava morrendo por causa de uma conspiração montada para destruir a sua irmã, o George não mencionou o nome dela na sua última declaração. Não porque não quisesse, mas ele sabia que qualquer palavra sobre a Ana podia ser usado contra ela ou contra a sobrinha Elizabeth. Seu discurso foi sobre os perigos da corte, sobre como a ambição podia levar até mesmo os mais poderosos ao cadafalso. Mas, se isso foi um desabafo sobre a própria queda ou um alerta para aqueles que ainda jogavam esse jogo, nunca saberemos. Ele morreu com dignidade, um verdadeiro Bolena. E, ironicamente, 2 dias depois, a Ana seria enterrada ao lado dele. Agora a gente precisa falar sobre o Marcus Milton. Entre todos os homens executados, ele era o único plebeu. E para quem entende a brutalidade da justiça Tudor,
já dá para imaginar o problema disso. Plebeus normalmente não eram decapitados, eles sofriam execuções horrendas. Ele podia ter sido enforcado e esquartejado, o que era o protocolo padrão para traição. Mas, por algum motivo, talvez um gesto calculado do rei, ou para não prolongar o espetáculo, ele recebeu a honra, entre muitas aspas, da decapitação. Agora, pensem bem. O Smilton era jovem, não tinha título, não tinha família influente para protegê-lo. Não tinha nada. E quando foi preso e interrogado, sabia que não havia saída. Mas o que realmente parte o coração é que, no momento final, ele permaneceu em silêncio. Diferente dos outros condenados, ele não fez um discurso de despedida, nenhuma palavra de protesto, nenhuma declaração de inocência, nada. Apenas aceitou seu destino e caminhou para o cadafalso. E isso, meus amigos, é um detalhe que diz tudo. Agora vocês devem estar pensando, será que o Henrique ao menos refletiu sobre a execução deles? A resposta é não. Enquanto as cabeças ainda eram recolhidas do chão, o Henrique VIII estava avançando com seus planos para Jane Seymour. Não houve um período de luto, não houve hesitação. Na verdade, relatos indicam que a Jane já estava vestindo as cores reais antes mesmo do sangue secar. A corte já estava se reorganizando. Aliados dos Bolena estavam sendo afastados. E a Ana? Ana sabia que agora só restava ela. A partir daquele momento, não era mais uma questão de se ela morreria. Seria o quando. Ana Bolena acordou no dia seguinte, de 18 de maio de 1536, sabendo que dentro de algumas horas estaria morta. Ela passou os últimos dias preparando-se para esse momento. E agora tudo estava pronto. O cadafalso já tinha sido montado, o carrasco francês estava a postos e a corte esperava para assistir ao espetáculo. Mas então, o tempo começou a se arrastar. A Ana esperou, esperou, esperou. Amanhã virou tarde. A tarde virou noite. E nada aconteceu. Mas me digam, o que é pior? Morrer de uma vez ou passar o dia inteiro esperando por algo inevitável, sem saber quando vai acontecer? Esse não foi um erro de organização. Carrasco não estava atrasado. O erro foi proposital. Atraso, né? O Henrique VIII não queria que houvesse uma grande comoção popular em torno da morte da Ana. Se a execução tivesse uma data e um horário marcados, haveria uma multidão reunida para assistir. O risco era que a Ana fosse vista como uma mártir. E não é só isso. A Ana tinha um talento natural para discursos. Ela podia muito bem usar suas últimas palavras para dizer algo embaraçoso sobre o Henrique. Algo que mesmo depois da sua morte, poderia manchar a imagem do rei. Então, o plano era simples. Adiar a execução até que ninguém soubesse exatamente quando aconteceria. Dessa forma, não haveria multidão, nem protestos, nem discursos desconfortáveis. E foi assim que, ao cair da noite, Ana Bolena ainda estava viva. Naquela noite, ela rezou mais uma vez. Ela pediu para receber a Eucaristia e, com a mão sobre a Bíblia, jurou sua inocência. Agora, pensem comigo. Esse era um tempo em que as pessoas realmente acreditavam que mentir em um juramento sagrado significava condenar a própria alma ao inferno. Se a Ana estivesse mentindo, ela era a mulher mais fria e manipuladora da história. Mas se estava dizendo a verdade, a gente sabe o que aconteceu. Ela ficou acordada por um longo tempo. Em certos momentos, ela ria de forma histérica. Em outros, parecia tranquila. O Sir William Kingston relatou que ela oscilava entre ataques de nervos e um estranho alívio, porque no fundo ela já sabia. O pior já tinha acontecido, e o que vinha depois, apenas o silêncio. Ana Bolena acordou antes do amanhecer do dia 19 de maio de 1536. Mas ao contrário dos dias anteriores, ela não se preparou imediatamente para a morte. Ela esperou. Esperou por uma mensagem, um mensageiro, um sinal qualquer de que o Henrique VIII tinha mudado de ideia. Tudo isso porque 2 dias antes, no dia 17, Ana havia assinado um documento aceitando a anulação de seu casamento. O Thomas Cranmer a visitou na torre e, com toda a diplomacia do mundo, propôs um acordo. Se a Ana reconhecesse que seu casamento nunca foi válido, talvez, o Henrique VIII aceitasse poupá-la, mandasse ela para um convento
e deixaria Elizabeth na linha de sucessão. E faz sentido. A Inglaterra já tinha um precedente. Catarina de Aragão nunca foi executada. Ela foi simplesmente exilada. Então, por um breve momento, a Ana deve ter se agarrado a essa possibilidade. Ela assinou a anulação e deve ter se perguntado: se meu casamento nunca existiu, como posso ter traído o rei? Mas ela cometeu um erro fatal: acreditar que ainda havia lógica nos atos do Henrique VIII. Quando as horas foram passando e nenhum mensageiro apareceu, o silêncio começou a pesar. Então, William Kingston entrou. Dessa vez, sem rodeios e sem cerimônia, ele disse: Senhora, está na hora. E foi ali que a Ana percebeu: não haveria convento, não haveria exílio, não haveria nada além da lâmina fria esperando por ela. Ela se sentiu traída, desesperada, com raiva? Talvez. Mas não demonstrou nada. A Ana vestiu seu manto escuro e sua capa de arminho, um último lembrete da sua realeza, e então começou sua última caminhada. Atravessou o pátio interno da Torre de Londres, o mesmo lugar onde 3 anos antes tinha sido recebida em triunfo para sua coroação, e seguia agora pelo mesmo caminho, mas não havia trombetas nem multidões aplaudindo. O cadafalso havia sido montado nos fundos da Torre Branca, um espaço reservado e cercado por guardas. Não havia multidões enlouquecidas, como acontecia em execuções públicas. O rei queria algo rápido, discreto, sem riscos de comoção. E isso não diz tudo sobre o Henrique? Ao subir no cadafalso, Ana Bolena manteve a postura impecável. Não havia tremores nem hesitação. Se ela sentia medo, ela escondeu muito bem. Diante dela, cerca de 1.000 pessoas a aguardavam. Nobres, soldados, cortesãos e figuras da corte. Entre eles, o Charles Brandon, duque de Suffolk, e o Thomas Cromwell, o arquiteto da sua morte. Nenhum deles expressava qualquer emoção. E então, veio o momento mais aguardado. As últimas palavras da Ana. Agora, esperem um segundo. O que você diria no lugar dela? Muitos esperavam que a Ana acusasse o Henrique, que clamasse sua inocência ou amaldiçoasse os seus inimigos. Em vez disso, ela declarou: bons amigos cristãos, venho aqui para morrer de acordo com a lei e, portanto, não direi nada contra aqueles que me condenaram. Rezo para que Deus preserve o rei, porque ele sempre foi bom e gentil comigo. O quê? Bom e gentil? O homem que mandou decapitá-la? Claro. Mas Ana sabia o que estava fazendo. Se ela atacasse o rei, podia colocar Elizabeth em perigo. Se proclamasse inocente, podia enfurecer o Henrique e piorar a situação. Então, optou por esse silêncio calculado. A única coisa que ela não fez foi confessar culpa. A Ana se ajoelhou no cadafalso. Suas damas a ajudaram a ajeitar o vestido, prendendo seus cabelos sobre uma touca. O carrasco francês já estava posicionado, segurando sua espada, ou melhor, não segurando. Isso porque, diferente das execuções inglesas que usavam um machado, o carrasco francês usava uma espada longa e cortante. E ele não queria que a Ana soubesse o momento exato do golpe. Então, enquanto a Ana se ajoelhava e fechava os olhos para rezar, ele escondeu a espada na palha ao lado do cadafalso. E então ele gritou: tragam minha espada. Ana, por reflexo, virou a cabeça levemente para o lado. E foi nesse exato momento que o carrasco desferiu o golpe. Um único corte. Rápido, preciso, definitivo. O corpo da Ana ficou no cadafalso por horas. Ninguém sabia o que fazer com ele. O Henrique tinha feito instruções precisas sobre como deveria ser a execução, mas não se preocupou com o que deveriam fazer com o corpo dela. No final, os guardas e as damas de companhia pegaram uma velha caixa de flechas e improvisaram um caixão. Ela foi enterrada apressadamente na capela de São Pedro et Vincula, dentro da Torre de Londres. Sem cerimônias, sem orações, apenas silêncio e terra fria. Mas, antes que o silêncio se instalasse, um estrondo ecoou por Londres. Os canhões da Torre de Londres foram disparados imediatamente, enviando um recado direto ao rei. Henrique nem precisou interromper sua caçada para saber que a Ana estava morta. No dia seguinte, se declarou oficialmente noivo de Jane Seymour, como se nada tivesse acontecido. E assim, em 19 de maio de 1536,
Ana Bolena deixou de existir. E curiosamente, como é a minha rainha preferida, que eu uso esse colar inspirado, todo dia 19 eu uso preto, e fui lá ver ela na capela. Enfim, Henrique VIII queria apagar a Ana da história. Ele queria que sua memória fosse enterrada junto com ela, que seu nome fosse esquecido, que ninguém mais falasse sobre a mulher que desafiou o rei. E ele falhou, miseravelmente. Séculos depois, Ana Bolena continua sendo uma das figuras mais fascinantes da história britânica. O rei pode ter mandado apagar seus retratos, destruir seus brasões e proibido que sua filha falasse sobre ela. Mas a ironia suprema, a filha que ele quase rejeitou, se tornou a maior rainha que a Inglaterra já teve até então. A Elizabeth não apenas sobreviveu, ela governou. Durante 45 anos, consolidou o poder da Inglaterra e entrou para a história como a monarca que fez o que seu pai tanto queria. Tornou os Tudors imortais. E ela ainda honrou a mãe, simbolicamente, durante todo o seu reinado. Mas isso fica para outro vídeo. E é por isso que toda vez que falamos de Ana Bolena, não falamos apenas de uma rainha executada. Falamos de uma mulher que perdeu a cabeça, literalmente, mas ganhou a eternidade. Agora, me conta nos comentários. Se o Henrique VIII tivesse tido um filho homem com a Ana, será que essa história teria sido diferente? Eu espero que você tenha gostado dessa série enorme sobre a Ana Bolena. Obrigada por estar aqui e compartilhar desse meu amor por ela. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.